Bom dia a todos. Eu gostaria, na pessoa do presidente Dr. Luiz Ribeiro, saudar a todos os presentes. Hoje é o nosso último dia da Semana Jurídica, e ao longo dessa semana tivemos muitas palestras com temas relevantes não só para a advocacia, como também para a sociedade. A nossa palestra de hoje tem como convidado o Dr. Odacir Prigol, que irá falar sobre o poder diretivo da organização religiosa. Antes de passar a palavra ao nosso presidente, eu gostaria de parabenizá-lo por mais um brilhante evento e por todos os trabalhos realizados até agora na gestão. Quero agradecer também pelo apoio e pela oportunidade de participar de eventos tão grandiosos como esses. Dr. Luiz, bom dia. Passo a palavra para você, presidente, para que faça a abertura oficial do nosso evento. Obrigado, doutora Milena. Bom dia a todas. Bom dia a todos, bom dia ao doutor Odacir Carlos Prigol e desde já obrigado por estar despendendo o seu tempo para a nossa 39ª subseção de São Bernardo do Campo. Nós sabemos que o tempo é o nosso bem mais precioso, que não tem volta e temos que saber aproveitá-lo muito bem. E sei que essa vossa dedicação ao despender esse tempo conosco nos irá enriquecer muito. Os colegas que estão presentes também estão aqui ávidos por conhecimento, por aprender, por compartilhar, uma troca de informações, é um aprendizado mútuo e constante que nós, advogados, precisamos ter. Parabéns, doutora Milena e toda a comissão, porque eu gosto de frisar sempre, a minha felicidade é ter encontrado pessoas capazes, competentes e dispostas a fazer o trabalho. Quem realmente trabalha são vocês das comissões. Nós só temos que deixar, como se diz, dar asas à imaginação, que vocês possam fazer o excelente trabalho que vem desenvolvendo. E eu me sinto agraciado e felizardo por isso, por ter tido a sorte, vamos assim dizer, de encontrar pessoas tão dispostas. Mais uma palestra nessa nossa Semana Jurídica, último dia, mais um renomado palestrante, mais um dia de muita dedicação, hoje um dia mais frio, né? Nós temos vivido aí uma semana intensa de calor, hoje um dia mais frio, mais gostoso, mais aconchegante. Aí no Paraná deve estar fácil, já estão acostumados. Muito obrigado a todos. Não foi a mim que vieram ouvir, foi ao doutor Prigol, e como eu não gosto de muita enrolação, então agradeço a palavra, só já deixo o convite, às 10h45 nós teremos uma outra palestra, e hoje à noite, às 18 horas, a palestra de encerramento. Muito obrigado a todos. Estarei aqui, doutor Prigol, atento, ouvindo e aprendendo. Obrigado, doutora Milena. Retorno a palavra para a doutora. Obrigada, doutor Luiz. Antes de passar a palavra para o doutor Prigol, eu vou fazer a leitura do currículo dele e vou pedir para que as pessoas que tiverem perguntas, que coloquem no chat, ou se quiserem, levante a mão que eu darei a palavra. Bom, sem mais delongas, Dr. Odacir Carlos Prigol é graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba, sócio fundador da Prigol Advogados Associados, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Academia Paranaense de Estudos Jurídicos, especializado em processo civil pelo Instituto dos Advogados do Paraná, membro da Fundação para a Liberdade Religiosa e Negócios, fundador e membro do capítulo Curitiba da J. Ruber Clark Law Society e presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná. Dr. Prigol, seja muito bem-vindo à nossa casa e fique à vontade para fazer a sua exposição. Muito bom dia, minha querida doutora Milena Sabatini, minha colega da advocacia, minha par na presidência de comissões de Direito e Liberdade Religiosa e minha companheira na luta pela defesa da liberdade religiosa, né? Essa bandeira que é de todos nós. Cumprimento também aqui os demais colegas, amigos, amigas, advogados, advogadas, estudantes, pessoas da sociedade que estão aí nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Agradeço o gentil convite da subseção de São Bernardo do Campo, da Ordem dos Advogados do Brasil,
E eu faço aqui na pessoa do ilustre presidente, Dr. Luiz Ribeiro, que vem se notabilizando, Dr. Luiz, por uma gestão focada no fortalecimento da advocacia, na defesa incondicional das prerrogativas, dos direitos humanos, pela inclusão social, enfim, pelos valores que a sociedade efetivamente espera que a nossa casa contribua. Desejamos que sua gestão seja e continue sendo coroada de pleno sucesso. Doutora Milena já falou, eu sou advogado em Curitiba já há mais de 35 anos, já um bom tempo de militância. E, além de advogado, eu me considero um ativista da liberdade religiosa. Né? Liberdade religiosa é esse direito fundamental tão caro para a humanidade. Né? Não diria que é um direito fundamental restrito ao nosso país, mas é um direito de toda a humanidade. Né? Liberdade religiosa é uma liberdade matricial em relação às demais liberdades. E esse meu engajamento com a liberdade religiosa, eu posso dizer que já tem mais de 15 anos. E fui inspirado a lutar por esta liberdade fundamental, esse direito fundamental, pela nossa querida embaixatriz da liberdade religiosa, doutora Damares, né? Doutora Damares, que foi presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, atualmente é deputada estadual por São Paulo, pelo PSDB, acho que com uma expressiva votação, e ela, na verdade, ela inspirou uma legião, né? Um exército de defensores de liberdade religiosa, né? De norte a sul, nós temos advogados engajados na defesa desta liberdade religiosa, e eu atribuo esse engajamento, boa parte, ao trabalho da doutora Damares. Né? Quando a doutora Damares enveredou para o lado político, eu fui tomado por um sentimento de preocupação de que, ao assumir uma cadeira na Assembleia de São Paulo, a pauta da liberdade religiosa fosse, de certa forma, consumida por outras pautas relevantes, né, de quem assume um cargo legislativo. Mas, para minha grata surpresa, a doutora Damares continuou como uma verdadeira locomotiva na defesa da liberdade religiosa. Né? Inclusive, é autora do projeto de lei 17.346, que instituiu o Estatuto da Liberdade Religiosa em São Paulo, né? Juntamente com toda sua assessoria, o Dr. Samuel Luz, outros colegas de São Paulo que também nos inspiram muito, doutora Paula Murtinho, doutora Alessandra Zanella, doutor Jader, doutor Rafael De Lázari, doutor Aldir Soriano, enfim, juristas de extremo conhecimento, de notória capacidade jurídica, que realmente estão engajados na defesa da liberdade religiosa. Então, eu sou muito grato de fazer parte dessa equipe, né? E estarmos aí promovendo a defesa da liberdade religiosa. E como advogado, e advogado militante, tanto na esfera do direito civil, quanto na esfera do direito trabalhista, eu tive a oportunidade e talvez até o privilégio de assessorar diversas organizações religiosas em questões de ordem trabalhista, relações de contrato de trabalho, alguns litígios de direito do trabalho envolvendo colaboradores ao longo de mais de 25 anos. Então, pude perceber que realmente a questão dos contratos de trabalho com organizações religiosas ainda é um ponto cego na justiça do trabalho. Infelizmente, nós não temos uma legislação voltada à tutela e à regulamentação desses contratos de trabalho, que eles são diferenciados, né?
A organização religiosa se enquadra dentro daquela ideia de organização de tendência, e aqui até posso dizer que a nossa fala vai encaixar não só nos contratos de trabalho com organizações religiosas, mas também com sindicatos, partidos políticos, escolas confessionais, que são organizações que se enquadram dentro do contexto de organização de tendência. E posso dizer que talvez a minha experiência profissional possa, de alguma forma, ser enriquecida pelo fato de eu ter iniciado minha advocacia em 1987. Né? Eu fiz todo o meu curso de graduação em Direito sob a vigência da Constituição de 1967, né? A mais repressiva das constituições brasileiras. Né? Em 1988, tivemos a Constituição Cidadã, né? Que socializou os direitos. Enfim, eu sofri o impacto dessas mudanças de uma maneira muito rápida. Eu também fiz o meu curso de graduação estudando o Código de Bevilacqua, o Código Civil de 1916, onde o pacta sunt servanda era a regra rígida e inflexível, né? Tratou, e os contratos têm que ser cumpridos conforme forem contratados. E hoje nós temos um Código Civil de 2002, né? Onde prevalece a socialidade, prevalece a eticidade, a relativização dos contratos, enfim, conceitos muito diferentes, né? Também estudei e trabalhei no Código Civil de 73, de Buzaide, né? O código individualista, patrimonialista, em que o juiz presidia a condução do processo de uma maneira quase que absoluta, né? E hoje nós temos um código de 2015, o CPC de 2015, que já é um código participativo, que prestigia a efetividade em detrimento da segurança jurídica, que permite ao juiz conhecer matérias de ofício, que prevê os negócios jurídico-processuais, prevê o incidente de resolução de demandas repetitivas, tutelas antecipadas, enfim, legislações modernas e totalmente diferentes daquelas que nós estávamos acostumados a tratar. Também vivemos a reforma trabalhista em 2017, né? A reforma que começou com 11 artigos e terminou com quase 300 artigos, né? Foi uma reforma ampla, estrutural, que ainda não conseguimos absorver na sua totalidade, porque realmente as legislações demoram para serem maturadas e serem interpretadas corretamente pela sociedade, né? Mas essa reforma trabalhista que veio consagrar, de certa forma, aquela ideia de prestigiar o negociado sobre o legislado, né? Esse foi o mote da reforma trabalhista de 2017, né? E aí tivemos agora, em épocas de pandemia, as medidas provisórias que trouxeram conceitos que até então eram inconcebíveis na Justiça do Trabalho, dentre eles redução de salário, redução de jornada, coisas que jamais doutrina, jurisprudência, alguém ousou discutir a respeito dessas questões de pandêmicas que realmente nos pegaram aí de surpresa, né? Então, nós temos hoje uma esquizofrenia legislativa, vale até o jargão da Bandeirantes, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Então, passando por todas essas reformas legislativas, Código Civil, Código de Processo Civil, reforma trabalhista, né? Hoje nós temos, quem sabe, um cenário um pouco mais claro, no que diz respeito às relações de trabalho com organizações de tendência. E eu vou passar aqui para vocês alguns slides para fazer uma abordagem no seguinte sentido, de que a resolução de conflitos trabalhistas, elas nitidamente, prioritariamente, elas são fundamentadas apenas na lei trabalhista, né? E é necessário que tenhamos
um enfoque não só na lei trabalhista, mas também nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, nas regras inerentes aos contratos que estão no Código Civil e que se aplicam subsidiariamente às relações de trabalho. Então, nós vamos tentar fazer aqui um estudo um pouco multidisciplinar para focar essas 3 áreas do direito, para trazer aqui algumas luzes no que diz respeito às relações de contrato com organizações religiosas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides que eu preparei para facilitar a minha fala. Vocês estão vendo o slide na tela? Ok? Sim, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, dentro do poder diretivo da organização religiosa nas relações de trabalho, né? Então, esse é o foco principal da nossa fala hoje, mas volto a insistir, os conceitos aqui discutidos se aplicam também a partidos políticos, a sindicatos, a escolas confessionais, ou seja, todas as organizações em que existe uma tendência em seus objetivos sociais. E quando nós falamos aqui em justiça do trabalho, nós temos que pensar que a justiça do trabalho, de fato, é um macrosistema muito eficiente. Quem é advogado militante na justiça do trabalho sabe da celeridade, da capacidade e da estrutura instalada hoje na justiça do trabalho. É altamente qualificada, é uma justiça que dificilmente se vê falar a respeito de focos de corrupção, de abuso de autoridade, de abuso de poder, são cortes serenas, né? Nossa Corte Superior do Trabalho hoje, ela julga as questões que lhes são submetidas a julgamento e não se intervém em outros poderes da República que, infelizmente, vemos percebendo nesses momentos hoje de crise institucional em nosso país, né? Lamentável crise institucional em nosso país, em que os poderes aí estão tensionando a corda cada vez mais. Então, por isso que eu digo que a justiça do trabalho é um sistema macro, eficiente, célere e capacitado, mas que resolve os conflitos de trabalho essencialmente com base na CLT. E quando a questão religiosa vem para uma mesa da justiça do trabalho, em qualquer que seja o aspecto que se debata nesses processos, podemos dizer que é um ponto cego na justiça do trabalho, né? Porque a justiça do trabalho é acostumada a julgar conflitos de indústria, comércio, prestação de serviços, direitos básicos, e quando entra uma questão mais sensível numa demanda trabalhista, surgem as dificuldades de compreensão das nuances de um contrato de trabalho com uma organização religiosa, que veremos a seguir, são diferentes dos contratos de trabalho convencionais. Quero deixar muito bem claro que durante a minha fala, embora eu direcione ela a questões de valores éticos, morais, inerentes às organizações religiosas, eu tenho o mais profundo respeito a todas as mais variadas visões de mundo, a diversidade de ideias, a culturas, a gêneros. Elas enriquecem a nossa sociedade e merecem toda a tutela. Porém, para que não percamos o foco da nossa fala, vamos nos ater às questões estritamente ligadas aos contratos de trabalho com organizações religiosas. Tá? Vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, para que você tenha uma boa prestação jurisdicional na esfera trabalhista, é necessário, sim, uma visão multidisciplinar, tanto do direito constitucional, do direito civil e do direito trabalhista. Por que eu coloco essa divisão tripartite aqui na jurisdição trabalhista? Primeiro, porque
A Constituição de 88, embora ela traga a ideia da supremacia do interesse público sobre o privado, mas a Constituição de 88 ela preserva a autonomia privada, né? E ela preserva em vários capítulos, né? Exemplificativamente, que direito de greve, direito de associação, livre iniciativa. Então, nós nunca podemos perder de vista que a nossa Constituição prestigia, preserva e estimula a autonomia privada. E dentro dessa autonomia privada, surge aquela questão de colisão de direitos fundamentais, né? Por conta do princípio da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Até a Constituição anterior, a eficácia dos direitos fundamentais ela era na vertical, ou seja, o Estado define obrigações à sociedade e a sociedade cobra do Estado proteção a eventuais abusos. Então, era sempre, os direitos fundamentais eram interpretados nessa linha vertical, e hoje nós temos a horizontalização, ou seja, eu, pessoa física, ou até uma pessoa jurídica, somos emanadores e destinatários de direitos fundamentais. Ou seja, o meu direito fundamental pode, em algum momento, colidir com o direito fundamental da doutora Milena, né? Em questões das mais variadas. Então, como que faremos para dirimir esses conflitos em que direitos fundamentais se colidem, né? Sabendo, principalmente, que não existe direito fundamental absoluto. Isso é um conceito quase que unânime na doutrina, né? Nenhum direito fundamental é absoluto, nem mesmo o direito à vida, né? Épocas de guerras declaradas, o direito à vida deixa de ser um direito fundamental. Então, dentro dessa ideia de colisão de direitos fundamentais, nós temos que pensar pela regra da ponderação. Que seria o quê? A máxima compressão dos direitos até a sua harmonização sem aniquilação de nenhum deles, né? Essa é a melhor técnica de interpretação dos direitos fundamentais. Muito bem. Quando nós transpomos aqui esses conceitos básicos e olhamos na legislação, qual é a densidade normativa que regulamenta, que se aplica às relações de trabalho? Bom, se nós olharmos aqui na coluna da esquerda, para o empregado, qual é a densidade normativa a seu favor? Ele tem os direitos previstos na CLT, ele tem os direitos trabalhistas que foram elevados à categoria de direitos fundamentais na Constituição Federal, e ele tem os direitos ainda da personalidade, né? Intimidade, vida privada, imagem, renunciabilidade dos direitos, né? E de parte do empregador, quais são os direitos aí previstos no ordenamento jurídico que se aplicam a uma relação de emprego? Bom, o primeiro deles é a propriedade, né? O empregador tem a sua propriedade e dentro da sua propriedade ele determina a exploração de uma atividade, qualquer que seja, que é o princípio da livre iniciativa, né? E no que diz respeito à organização religiosa, o Código Civil garante a autodeterminação da organização religiosa, ou seja, elas são livres para serem constituídas e definidas as suas regras estatutárias, né? Nós temos aqui o princípio da boa-fé contratual, que está previsto no nosso artigo 187 do Código Civil. Nós temos aqui a figura do regulamento corporativo, que é uma inovação da reforma trabalhista, prevista lá no artigo 616 da CLT. E nós temos, naturalmente, o poder diretivo do empregador, previsto no artigo 2º. Então, se fizermos aqui uma leitura aqui bem panorâmica, vemos que existe densidade normativa em prol tanto do empregado quanto do empregador, tá? E o poder diretivo do empregador, que é o primeiro dos fundamentos aqui da relação de emprego, é o artigo 2º, né? Que diz que o empregador é aquele que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal dos serviços, né? E o que seria o poder diretivo dentro da organização religiosa? Bom, aqui eu enveredo um pouquinho para conceitos de liberdade religiosa propriamente dito, e sempre faço uso aqui da divisão quadripartite, que é do nosso querido Dr. Aldir Soriano, né?
aí de São Paulo, né? Ele entende que a liberdade religiosa ela se divide em quatro esferas, que é a liberdade de pensamento, que é aquela nosso foro íntimo, a liberdade de crença também, que é o nosso foro íntimo, a liberdade de culto, que é a manifestação pública da crença, e a liberdade de autodeterminação da organização religiosa, que está lá no artigo 44 do Código Civil, da qual deriva o poder diretivo da organização religiosa, né? Então, nós sabemos aqui, então, que o poder de autodeterminação da organização religiosa ele pode se desdobrar em dois aspectos, né? Autodeterminação no plano teológico, doutrinário, se podemos assim dizer, e autodeterminação no plano administrativo, ou no plano temporal, como as organizações religiosas costumam mencionar. E aqui eu trago um conceito do doutrinador lusitano, Dr. Jonatas Machado, que também é muito conhecido de todos nós, apaixonado pelo Brasil, professor da Universidade de Coimbra. Ele tem muitas obras sobre liberdade religiosa, é considerado um notório conhecedor da matéria, e uma das obras, ao comentar o artigo 44 do nosso Código Civil, que diz que são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, o Dr. Jonatas Machado, ele cria essa subdivisão. Bom, a organização religiosa tem o poder de autodeterminação? Tem, mas precisamos dividir esse poder de autodeterminação. Nas matérias de cunho doutrinário e teológico, ou seja, na essência, na doutrina, nos ritos, nas ordenanças das organizações religiosas, há uma reserva absoluta em favor da confissão religiosa. Ou seja, a organização religiosa pode estabelecer livremente todas as suas regras de fé, os seus dogmas, as suas crenças, as suas ordenanças, até porque isso decorre do princípio da laicidade estatal. Tá? Agora, quando nós partimos para o plano da autodeterminação nas questões temporais, ou seja, questões administrativas, dia a dia burocrático de uma organização religiosa enquanto pessoa jurídica, entende-se naturalmente que aqui não há aquela plena liberdade que é inerente às questões doutrinárias, né? Aqui há de se observar uma obediência às normas do direito interno, direito civil, direito comercial, direito trabalhista, fiscal, etc. Ou seja, a organização religiosa não pode criar regras próprias para atender seus interesses. Por exemplo, ela não pode se dizer, eu me declaro autoimune com relação a qualquer tipo de incidência fiscal. Não, não existe esse poder de autodeterminação. Essa autodeterminação fiscal, tributária, quem define é a União, Estado e município, né? Ou, em outro vértice, eu determino que, dentro do poder de autodeterminação, os meus empregados têm que ser todos praticantes da mesma fé pela qual nós somos constituídos. Também não, né? Porque ali a Constituição assegura a liberdade de crença a todo cidadão. Então, por isso que eu digo que nas questões de direito, nas questões temporais, há que se observar a lei do país. Muito bem. Passando já para uma relação de trabalho, né? A partir desses conceitos que nós já vimos, né? Qual é a regra matriz num contrato de trabalho? Prevalência apenas da capacitação profissional como condição de acesso ao trabalho, né? Se eu me candidato a uma vaga de trabalho, eu tenho que demonstrar que eu sou qualificado para aquele trabalho, que eu sei executá-lo com segurança, com qualidade e nos prazos que o empregador espera que eu execute. Tá? Esse é o requisito básico, primário para a celebração de um contrato de trabalho. E a irrelevância dos aspectos da vida privada. Aqui, fazendo um pequeno comparativo, o que acontece do portão da fábrica para fora não diz respeito ao contrato de trabalho. Se dentro da fábrica o empregado realiza o seu trabalho com perfeição, nos prazos esperados, com a qualidade, com segurança,
atendendo ao poder demanda do empregador. O que acontece do portão da fábrica para fora não diz respeito. Ele pode sair dali do portão, ele pode entrar num bar para consumir uma bebida alcoólica, enfim, enfim, é totalmente irrelevante os aspectos da vida privada do trabalhador nas relações convencionais de trabalho. E o poder diretivo, então, do empregador, que é poder de demanda e gestão, naturalmente encontra a resistência nos direitos fundamentais do trabalhador. Ou seja, eu posso determinar que você faça determinado serviço desta forma, com esse material, com esse equipamento, mas esse poder diretivo cessa a partir do momento em que eu começo a enveredar para questões pessoais do empregado. Tá? Esse é o limite do poder diretivo. Né? E os limites da autodeterminação, quando o contrato de trabalho, então, está sendo celebrado com uma organização religiosa. Aqui vem os questionamentos. Né? Pode a organização religiosa impor deveres acessórios, diga-se, além daqueles inerentes à própria função, aos empregados, para o exercício da sua finalidade estatutária, como forma de manter a coerência doutrinal e a pureza religiosa? Segunda questão. O descumprimento desses deveres acessórios podem ensejar a ruptura do contrato de trabalho por justa causa, sabendo que as hipóteses de justa causa na nossa lei trabalhista, expressamente previstas no artigo 482, números cláusulos, são hipóteses estanques que não comportam interpretação elástica, que é os atos de improbidade, incontinência, negociação habitual, condenação criminal, desídia, embriaguez, violação de segredo, indisciplina, abandono de emprego, ato lesivo à boa honra, jogos de azar e perda da habilitação, esse último inserido na reforma de 2017. Ou seja, é possível a terminação por justa causa fora das hipóteses taxativas na lei? Né? É o que nós vamos tentar explicar aqui no decorrer da nossa conversa. Muito bem. Naturalmente que quando um trabalhador se propõe a prestar serviços para uma organização religiosa, há exigência de padrões de conduta condizentes com os valores da organização religiosa. Né? Isso vale dizer que se as condutas e manifestações de pensamento do trabalhador fora do local de trabalho, não obstante, né, estejam, às vezes, dentro do exercício do direito fundamental de liberdade de expressão, mas se essa liberdade de expressão, se essas condutas, se elas forem incoerentes ou incondizentes ou conflitantes com os valores éticos e morais da organização religiosa, isso poderia resultar na terminação do contrato de trabalho? Mais ainda, poderia no contrato de trabalho prever o dever de conformidade, assim entendido, projetar o dever de fidelidade ideológica para fora do ambiente corporativo, impondo à pessoa do trabalhador a obrigação de se comportar na vida privada, extralaboral, de um modo conforme aos seus deveres profissionais, ampliando assim o conteúdo obrigacional do contrato de trabalho? Ou seja, eu posso exigir que um trabalhador de uma organização religiosa que seja ultraconservadora, que seja, por exemplo, contrária a questões de infidelidade conjugal, eu posso exigir que, fora do ambiente de trabalho, ele mantenha a sua fidelidade conjugal com sua esposa, sem que isso afete o contrato de trabalho, né? É possível estabelecer esse dever de conformidade? E se é possível, quais seriam os fundamentos, então, para que esses conceitos, essas condutas forem trazidas para dentro de um contrato de trabalho? Ora, organização religiosa existe para defender e transmitir doutrinas e valores. Todos sabemos. Toda profissão de fé tem seus dogmas, suas crenças, suas doutrinas e seus valores. Isso eu digo que é o líquido amniótico de toda a organização religiosa.
Se ela não velar por esses valores, ela perde a sua razão de existir. Os esforços de seus empregados, naturalmente, eles são vitais para essa missão, né? Pouco adianta a organização religiosa ter conceitos éticos e morais se a sua força de trabalho não os segue minimamente, né? E o empregado que não compartilha ou se desalinha dos valores de sua empregadora afeta a missão, afeta a credibilidade e o propósito da organização religiosa. Isso é um fato quase que notório, né? E a essência de uma organização religiosa, eu digo assim, os dogmas, o seu líquido amniótico, pode se perder se o seu corpo diretivo se opõe ativamente às suas causas e valores. Isso também não há que se negar que é uma verdade quase que absoluta. Então, dentro dessa possibilidade de exigir-se de um trabalhador de uma organização religiosa, essas condutas dentro e fora do local de trabalho, teria alguma previsão, por exemplo, algum amparo legal dentro do Código Civil? Eu entendo que sim. Porque o Código Civil trata, em vários momentos, da boa-fé contratual. A boa-fé contratual antes, durante e depois da execução do contrato. Isso é uma regra de ouro das relações contratuais no novo Código Civil, né? E o próprio Código Civil veda comportamentos contraditórios. É o brocardo latino venirum contra factum próprio. Bem, partindo desse conceito de vedação a comportamentos contraditórios, podemos afirmar que quem celebra um contrato de trabalho com uma organização religiosa sabe, sem sombra de dúvidas, que está assumindo um vínculo com uma instituição, não como uma instituição comum, uma instituição ideológica, que tem valores éticos, morais, cristãos, ou qualquer que seja a confissão, existe um conteúdo religioso em cima da existência de uma organização religiosa. E a igreja que eu uso num conceito amplo, né? Igreja, capela, sinagoga, um terreiro, enfim, conceito mais amplo possível dentro da liberdade religiosa, né? A igreja, ela tem uma imagem a zelar, seja por seus membros, seja por seus colaboradores, pela sua força de trabalho, né? E isso não se exaure ao fim do expediente de trabalho. Isso é um processo contínuo e ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Não é aceitável que dentro do ambiente corporativo de uma organização religiosa a pessoa tenha um comportamento e viva de acordo com as regras de fé daquela organização e fora do ambiente corporativo assuma uma vida totalmente incondizente. Isso é um comportamento contraditório, né? Ainda que o comportamento fora do ambiente de trabalho não seja considerado um ato ilícito. Por exemplo, o ato de um funcionário sair do ambiente de trabalho e parar num restaurante e ingerir uma bebida alcoólica é socialmente aceitável. Porém, se a igreja, se a organização religiosa para a qual ele trabalha é contrária ao consumo de bebidas quentes, ele, embora exercendo um direito, ele estaria exercendo um direito de um modo abusivo, né? E o próprio Código Civil diz, no artigo 187, que quem exerce um direito, quem exerce regularmente um direito, mas o faz de forma abusiva, comete um ato ilícito. Isso é previsão do Código Civil, né? E mais além, esse dispositivo do Código Civil já foi muitas vezes aprimorado, interpretado, né? E dentre os aprimoramentos, temos aqui enunciados das jornadas, né? Na primeira jornada de direito civil, se criou o enunciado 37, que diz que a responsabilidade civil decorrente de abuso de direito
independe de culpa. Independe de culpa, ou seja, basta a ocorrência do fato para que se caracterize o abuso de direito, né? E também a vedação a comportamento contraditório funda-se na proteção da confiança, enunciado 362 da 4ª Jornada de Direito Civil. Muito bem. O que nós podemos identificar como condutas contraditórias, então, dentro dos contratos de trabalho com organizações de tendência? Algumas hipóteses para exercer aqui um raciocínio de reflexão. Por exemplo, professor de medicina de uma escola confessional que defende um aborto em sala de aula. Inconcebível. Ele está dentro de uma escola confessional que, naturalmente, pode ser contra o aborto. Um instrutor de ensino que mantém um relacionamento homoafetivo, também uma conduta contraditória à luz das normas de seu empregador. Sempre enfatizando, né? As nossas falas aqui não têm qualquer características sectárias, né? A diversidade não é o foco da nossa fala. Então, esses comportamentos descontextualizados são comportamentos socialmente aceitáveis. Porém, dentro de um contrato de trabalho como organização religiosa, ele assume a figura de uma conduta contraditória. Por exemplo, outro exemplo, um atleta, jogador de futebol, famoso, altamente remunerado, que se afasta por uma lesão e que passa a participar de festas e vem a consumir bebida alcoólica. Seria um comportamento contraditório perante o seu empregador, que está fazendo vultuosos investimentos na carreira do atleta, na sua recuperação? Naturalmente que sim. Embora o consumo de bebida alcoólica fora desse contexto não seja uma conduta reprovável. Outro exemplo, um mentor do vigilante do peso que se torna obeso por não seguir a dieta prescrita pela própria instituição. Uma conduta contraditória, né? Obesidade, de forma alguma, é algo objeto de discriminação, mas se a pessoa é um mentor do vigilante do peso, natural que entra num foco de contradição. De igual forma, um instrutor de um programa de alcoólicos anônimos que, após ser contratado, começa a ingerir bebida alcoólica, né? Também uma conduta contraditória. Um juiz de direito que mantém amizade íntima com um advogado da própria comarca, né? Manter amizade com pessoas faz parte da relação social, mas pela posição de juiz e pela proximidade com a advocacia, isso é uma conduta contraditória. Um apresentador de programa infantil que se envolve em escândalo sexual, naturalmente, condutas contraditórias. Então, essas condutas contraditórias, dentro de um contrato de natureza civil, elas são consideradas atos ilícitos, né? E se considerarmos que contrato de trabalho é do gênero dos contratos do direito civil, eles podem muito bem serem considerados como motivo ensejador de justa causa. Bom, mas falando em justa causa, nós não temos dentro das previsões lá do artigo 462 nenhuma dessas hipóteses, naturalmente, né? Aí vem a possibilidade, é possível ter uma prestação jurisdicional invocando o direito comparado para suprir uma lacuna, um limbo jurídico brasileiro no que diz respeito a essas relações de trabalho? É possível. Basta a leitura do artigo 8º da CLT, né? Que diz: a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade, princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado. Então, o direito comparado é, sim, fonte normativa do direito brasileiro para resolução de conflitos trabalhistas. E dentro dessa ideia de direito comparado, se formos examinar a legislação europeia,
que é muito avançada nas questões de direito do trabalho com organizações de tendência, nós temos a Diretiva 2000 da Comunidade Europeia, que diz exatamente o seguinte, que igrejas e outras organizações públicas ou privadas, cuja ética é baseada na religião ou nas convicções, atuando de acordo com as disposições constitucionais e legislativas nacionais, de forma legítima e justificada, podem exigir das pessoas que para elas trabalham uma atitude de boa-fé e lealdade perante a ética da organização. É exatamente o conceito que nós estamos debatendo dos contratos de trabalho com organizações religiosas, né? Então, essa diretiva da Comunidade Europeia, que tem força de súmula vinculante na Europa, pode ser, sim, invocada para decisões de processos trabalhistas no Brasil. Eu, particularmente, eu tive um caso já há muito tempo em que invoquei essa diretiva da Comunidade Europeia e consegui manter uma justa causa aplicada a um trabalhador de uma organização religiosa. E eu trago aqui a síntese da decisão de primeiro grau deste caso, né? O juiz rapidamente falou o seguinte, que o reclamante que exercia uma função que estava intrinsecamente ligada à tendência ou ideologia da organização da reclamada, era necessária a conformação do ideário particular com os objetivos sociais defendidos pela Igreja, já que o cumprimento das tarefas, neste caso, significava a própria expressão dos ideais da organização. Nesse passo, para preservar a existência da ré, admite-se que o seu poder diretivo engendre na vida privada do autor, já que a sua conduta poderia colocar em risco a finalidade social do empreendimento. Neste contexto, é evidente que o reclamante deveria ter adotado padrões éticos e morais compatíveis com as diretrizes da entidade a qual estava vinculado, não apenas como empregado e líder eclesiástico, formador de opinião e modelo de conduta a ser seguido pelos fiéis, mas também como membro religioso convicto da sua fé e ideais. Sendo a reclamada a igreja que prega valores como a moral, os bons costumes, a castidade e, acima de tudo, a fidelidade, e ainda, considerando a condição pessoal do autor, de homem casado e seu cargo de líder eclesiástico, não podia o reclamante manter com voluntárias qualquer relação que não fosse profissional. Essa foi uma decisão, inclusive, confirmada em grau recursal, que teve como fundamento de defesa a diretiva da Comunidade Europeia. Bom, pois bem, mas atualmente eu penso que temos ferramentas e meios de buscar uma melhor proteção jurídica aos contratos de trabalho com organizações religiosas a partir da reforma trabalhista, que, como eu disse lá no início, ela prestigia o negociado sobre o legislado, né? A ideia de capital versus trabalho hoje é capital mais trabalho. Esse é a essência hoje da reforma trabalhista, né? E dentro da reforma foi trazida aqui o artigo 611-A, que diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre. Aí são vários temas que o artigo 611 permite que sejam objeto de convenção coletiva e de acordo coletivo. E está lá no inciso 6º, a hipótese do regulamento corporativo. O que é o regulamento corporativo? Nada mais são que regras de condutas estabelecidas pelo empregador, aos quais a sua força de trabalho está vinculada, né? E regulamento corporativo existem aos montes. Basta pegar aqui o regulamento interno dos tribunais, que tem força de lei. Regulamentos internos de estatais, que têm forças de lei. Então, qualquer organização religiosa pode, sim, criar o seu regulamento corporativo, contendo códigos de condutas que são esperadas de seus colaboradores, né?
E uma vez celebrado um acordo coletivo com o sindicato, trazendo aquilo que é razoável, vamos sempre falar em razoabilidade, né? Preservar o mínimo essencial da dignidade de um trabalhador, e o que é necessário para preservar a imagem, né, da organização, é possível, sim, inserir lá as condutas éticas e morais esperadas de um trabalhador de uma organização religiosa. Mas alguém poderia dizer, mas, puxa, Odacir, toda essa movimentação para costurar um caminho, determinação de um contrato de trabalho por justa causa de um trabalhador de uma organização religiosa que, na sua vida pessoal, comete um ato que é contrário aos valores da própria organização. Por que não se rescinde um contrato de trabalho sem justa causa, simplesmente pela quebra da confiança? Olha, naturalmente que isso é possível, isso é menos traumático, e isso é o que ocorre na maioria das vezes. Porém, se formos olharmos uma organização religiosa, vamos constatar que os recursos financeiros de uma organização religiosa são oriundos de doações da membresia. São os dízimos. É o dízimo, como se fala, da viúva. É o dinheiro do sacrifício. E os gestores de uma organização religiosa têm uma responsabilidade muito grande em gerir os recursos de uma organização religiosa da maneira mais correta, mais sagrada possível. E também passar à sua força de trabalho e aos seus membros zelo no uso dos seus recursos financeiros. Portanto, aquele empregado de uma organização religiosa que deliberadamente adota um comportamento que seria contrário aos valores éticos e morais, não pode ser prestigiado com uma rescisão sem justa causa, com o pagamento das indenizações legais, porque seria uma fórmula muito simples de válvula de escape. Olha, não quero mais trabalhar aqui, eu vou, quem sabe, vou beber uma cerveja, vou fumar um cigarro, ou eu vou ter um caso extraconjugal, que daí vão me dar conta e eu recebo todos os meus direitos e tudo bem. Então, são por essas questões que as organizações religiosas conservadoras e que querem agir dentro da legalidade devem pensar em trabalhar com o regulamento corporativo para que, se necessário, possam desligar aqueles trabalhadores que se desvirtuam das suas regras e valores éticos e terminar um contrato de trabalho na modalidade sem justa causa, passando naturalmente uma mensagem pedagógica, não só à membresia, mas também aos seus empregados. Bom, concluindo, doutora Milena, acho que o nosso tempo que já está bem avançado, faço aqui as seguintes ponderações, né? O direito de autodeterminação das organizações religiosas no plano doutrinário é amplo e restrito, e isso decorre do princípio da laicidade estatal. O direito de autodeterminação no plano temporal, ou seja, questões administrativas, tem limites nas leis do próprio país. O contrato de trabalho é uma relação que se notabiliza pela espontaneidade e boa-fé. Aquele que celebra um contrato de trabalho com uma organização religiosa tem o compromisso de espelhamento com os valores da empregadora na sua vida pessoal. A diversidade é importante em muitas instituições, mas exigir diversidade em organização religiosa é como exigir diversidade num partido político. Condutas extralaborais contrárias aos valores éticos e morais da organização religiosa podem ensejar a rescisão do contrato por justa causa, e regras de conduta para trabalhadores de organizações religiosas podem ter efeito vinculante se inseridas em regulamento corporativo aprovado em acordo coletivo. Doutora Milena, em rápidas palavras, são esses os pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que tenha passado algumas mensagens.
novamente agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui. Fico à disposição para qualquer pergunta, esclarecimento, e lhe devolvo a palavra aí. Doutor Prigol, muito obrigada pela brilhante exposição. Uma manhã de muito aprendizado, viu? Como eu disse logo cedo, hoje é o nosso último dia da Semana Jurídica e a gente já começou com uma palestra de altíssimo nível. Muito obrigada mesmo. E aí eu tenho uma pergunta para o senhor, trazendo aquelas questões que o senhor trouxe do comportamento do empregado na vida extraprofissional. Eu vi um julgado do tribunal francês que entendeu que um professor de uma escola de ensino católico violou as normas do contrato de trabalho porque contraiu um novo casamento depois de ter se divorciado. Não estaria tanto a escola como o tribunal violando o direito dele de vida privada? Porque eu entendo que os exemplos que o senhor trouxe sobre embriaguez, tudo, isso pode até causar um impacto para esses alunos, mas não haveria também um conflito de normas aí entre a Constituição e aí trazendo para a nossa realidade a CLT? Excelente pergunta, doutora Milena, porque realmente nos leva à reflexão da ponderação novamente, né? Aquele professor que se divorciou da sua primeira esposa e contraiu um segundo casamento, ou seja, iniciou uma segunda família, né? E a família é a base da sociedade. Eu entendo que, em hipótese alguma, poderia ter seu contrato de trabalho rescindido por justa causa, porque aí não há a quebra dos valores éticos e morais da organização religiosa, ainda que ela preze por os valores familiares, e por prezar por os valores familiares, tem que prestigiar aquele ser humano que realmente não encontrou a pessoa certa no primeiro momento, né? Mas constituiu uma segunda família. Então, vejo que talvez outras nuances desse caso possam ter levado a corte francesa a uma decisão diferente, mas dentro desta realidade um pouco mais próxima, entendo que houve violação, sim, dos princípios da dignidade do ser humano. Obrigada, doutor Prigol. Tem duas perguntas aqui da doutora Tatiana. Ela colocou assim: como o colega vê a questão da negativa de vacinação por instituição religiosa com a determinação ou a recomendação de não vacinação por seus empregados? A negativa da organização religiosa, a conduta negacionista da organização religiosa em relação aos seus colaboradores? Isso. Olha, eu vejo como um erro sem limites, porque condutas negacionistas levam a tragédias, né? Então, o empregador tem a obrigação, pela lei trabalhista, se não me falha, artigo 157 da CLT, de velar pela saúde e medicina de seus colaboradores. Então, ainda que o líder de uma determinada organização religiosa pessoalmente seja um negacionista, ele, enquanto empregador, ele tem o dever legal de orientar e exigir a vacinação da sua força de trabalho como forma de atender o interesse coletivo que é soberano. Aí, já pegando um gancho na pergunta da doutora Tatiana, essa instituição poderia usar o artigo 482 a linha B da CLT, que traz sobre a incontinência de conduta, mau procedimento para demitir esse empregado por justa causa, né? Que a gente está tendo muitos casos assim, de que quando o empregado se nega a tomar vacina, algumas empresas estão tomando essa medida de demissão por justa causa. Olha, eu entendo que o empregado negacionista pode sim ser demitido por justa causa. Uma questão que tem que ficar muito bem definida assim, dentro do campo da objeção de consciência,
quando a objeção de consciência diz respeito a direitos individuais. Por exemplo, determinadas crenças não se submetem à transfusão de sangue por objeção de consciência. Ok, mas é a vida da pessoa que está sendo colocada em risco. Agora, aquele trabalhador que se recusa a se vacinar, ele não tem direito à objeção de consciência porque o interesse coletivo é muito maior. Não é só a vida dele que ele está colocando em risco, mas é a vida dos demais que ele pode colocar em risco a partir do momento em que ele positivar para um vírus e, sendo positivado, contaminar várias outras pessoas. Então, entendo que sempre que o interesse coletivo, nesses casos, é soberano, existe a obrigação legal do empregador de velar pela saúde e medicina de seus trabalhadores, e o trabalhador resistente a esse procedimento tem sim que ser desligado e por justa causa, por insubordinação e por dissídia. É o meu pensamento. Obrigada, doutor Prigol. A doutora Tatiane deixou uma outra pergunta aqui. E no caso de contratação de trans por igrejas evangélicas, é proibido? Veja, se a condição de trans já era pré-existente à relação contratual e o empregador tinha conhecimento desta situação pessoal desse trabalhador, e se esse trabalhador eventualmente vai desempenhar suas funções não em atividades proeminentes de ensino, talvez no segundo escalão, né? Um secretário, um tesoureiro, manutenção, conservação, limpeza, ou seja, se ele não ocupa cargos de proeminência, se ele não vai afetar a imagem da organização religiosa, ele não pode ser demitido posteriormente apenas por ter a condição de ser um trans, né? Então, isso tem que ser examinado a conduta antes, durante e depois do contrato de trabalho, e se é a conduta dele, se a organização é receptiva, é aberta a essas pessoas, e se não compromete a missão institucional da organização religiosa, né? Entendo que não é caso de determinação, não. Nós tivemos também recentemente o primeiro bispo transgênero, né, nos Estados Unidos, que foi nomeado, né? Acho que a gente está mudando um pouquinho o pensamento. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser, pode levantar a mão ou colocar aqui no chat. Bom, doutor Prigol, mais uma vez, muito obrigada pela brilhante exposição. Você é muito bem-vindo da nossa casa. Gostaria de agradecer aos meus colegas presidentes de comissão, e aqui eu faço na pessoa da doutora Tânia Bragança, que é presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Muito obrigada a todos pela presença, aos membros da minha comissão, e aqui eu faço na pessoa do doutor Felipe Moraes, meu vice-presidente. Doutor Prigol, eu passo a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Doutora Milena, foi um prazer muito grande, um privilégio estar com vocês. Sou muito grato pelo seu apoio na nossa defesa da liberdade religiosa. Nós, como defensores de liberdades, temos como missão também trabalhar nas questões relativas à inclusão social, né? Conciliar interesses das comunidades LGBTQI+, com os interesses das organizações religiosas. Isso já vem sendo feito com muito sucesso nos Estados Unidos, porque as tensões são muito fortes. Existem minorias que são muito ativistas, mas eu penso que quem grita quer ser ouvido. Então, eu acho que cabe a nós
como defensores dos direitos humanos, velar pela liberdade religiosa, velar pelo direito da comunidade LGBTQI+, e tentar sensibilizá-los que sem liberdade religiosa não existem outras liberdades religiosas. Se nós pegarmos países comunistas, onde não existe liberdade religiosa, as comunidades LGBTQI+, sofrem penas capitais. Então, nós precisamos costurar pontes com todos, no sentido de criar ambientes de harmonia, para que possamos cumprir a nossa missão, doutora Milena, que é estabelecer uma cultura de paz. São essas palavras que eu deixo aí para reflexão de todos aí. Muito obrigada, doutor. Doutor Luiz, nosso presidente, passo a palavra para você para fazer as considerações finais e o encerramento do nosso evento. Bom dia a todos e muito obrigada pela presença. Obrigado, doutora Milena. Como sempre, palestras e palestrantes fantásticos. Doutor Felipe, também parabéns, está aí participando agora, seu vice-presidente, um trabalho também em conjunto que eu sei muito bem feito. Doutor Prigol, eu li em algum lugar, eu não lembro aonde, que parece-me que todos são iguais. Eu não sei aonde foi que eu li isso. Não sei se era algum documento muito importante ou muito válido, né? Mas se todos são iguais, os direitos têm que ser iguais, o respeito à cultura, à religiosidade, ao gênero, também tem que ser iguais, né? A diversidade tem que ser respeitada, porque é fácil você colocar no papel todos são iguais, mas e dentro do seu coração, da sua alma, como é que você faz isso? E a doutora Milena tem, através da Comissão de Liberdade Religiosa, mostrado que realmente nós caminhamos com essa discussão, nós temos essa preocupação, nós temos a Comissão de Diversidade Sexual, também nós estamos fazendo um trabalho, o doutor Jaime, muito interessante com a Casa Neon Cunha, para a regularização de documentação de transexuais. Então, essa é uma preocupação que nós tivemos no início da gestão, que realmente todos sejam considerados iguais, tratados iguais e com as mesmas oportunidades. Eu acho que quando a sociedade civil tiver esse entendimento, nós teremos um mundo melhor. E nós, como advogados, como advogadas, como fazedores e formadores de opinião, nós temos que ser o mais claro por isso e defendermos essa bandeira da igualdade. Independente, não importa o nome, vamos chamar assim, daquele ser maior que você respeite. Deus, Jeová, Maomé, Oxalá, vamos chamá-lo de uma maneira de grande arquiteto do universo, que aí talvez seja um nome que abranja independente de religião. Eu acho que nós temos que respeitar todos e ter esse tipo de preocupação e trabalho. Compete a nós da advocacia, nós da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela excelente palestra, doutor Prigol. Sei que a doutora Milena vai deixar o convite para, em outras oportunidades, trazê-lo novamente, porque é enriquecedor essa troca de experiência. Muito obrigado a todos e todas os presentes. 10h45 teremos uma nova palestra, aguardo-os aos que puderem e tiverem disponibilidade lá. Um excelente dia a todos. Igualmente.